E aí, galera, beleza? Então, tô voltando pro YouTube, né? Como eu disse no vídeo anterior, e vou falar sobre o Espírito Santo, né? Que é o tema que eu vou falar agora. Voltando agora em 2025, hoje, dia 11 de novembro do ano de 2025. Bom, galera, é o seguinte, se você está chegando agora no meu canal no YouTube, peço que você se inscreva no meu canal, você vai estar vendo aqui, né, escrito inscrever-se, clica lá, vai ter um sininho, né, escrito inscrito. Quando você clicar, vai aparecer a opção todas, nenhuma e alguma, você clica na opção todas para você receber as notificações. Compartilhe meus vídeos nas suas redes sociais, você vai ver uma setinha de compartilhar, que vai ser uma bênção para todos vocês, né? Bom, mas vamos direto para o vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é André, esse é o meu canal do YouTube, onde eu falo de vídeos evangélicos e também, particularmente, nesse ano de 2025, no final de 2025 e no ano de 2026, vou trazer também assuntos sobre música e vou trazer outros assuntos diferentes, né? Mas, particularmente, eu estou falando dos assuntos evangélicos, né? Nos meus vídeos anteriores do ano de 2023, eu falei sobre a volta de Jesus, né? Você vai clicar aqui, você vai ver aqui em vídeos, né? Na minha fotinha aqui, você vai ver, tá lá vídeo A Volta de Jesus, parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4, tá? Se você não assistiu, é só clicar aqui na minha setinha, na minha fotinha aqui, e você vai ver lá, vai estar parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4 sobre a volta de Jesus. Bom, hoje particularmente eu vou falar sobre o Espírito Santo. Se você estiver escutando uns barulhos lá fora, é carro de propaganda passando, gente na rua, tá? Tô gravando aqui no meu quarto, apesar de eu ter fechado a janela, pode estar saindo algum barulho externo, né, galera? E tal. É por volta de 4h30, 5 horas da tarde agora que eu tô gravando. Então, às vezes passa barulho de moto, de carro e tal, porque vai direto pra rua aqui, né, e tal. E aí é o seguinte, eu moro numa casa de 2 andares, né? Tô na parte de cima, embaixo mora meu pai e tal. Como eu disse no vídeo anterior, e mesmo assim eu fechando a janela, que tá aqui a cortina aqui e tal, às vezes pega um barulho externo, pode passar um carro de propaganda, tá? Mas é isso aí. Sem mais nem longas, sem demoras, vamos direto no assunto, né? Bom, a minha Bíblia é a Bíblia, tá vendo aqui, ó, do João Ferreira de Almeida. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó, minha Bíblia, João Ferreira de Almeida. Ela é quarta edição, Almeida, né? Revista e Corrigida, quarta edição do ano 2009, e foi impresso na gráfica no ano de 2003, né? Mas é o seguinte, essa aqui é a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, porque tem a Almeida atualizada, né? Inclusive eu comprei uma Bíblia nova, galera. Ela é João Ferreira de Almeida, atualizada, e tá um pouquinho diferente, né? Aí eu ainda tô dando com fé, que a gente fica um pouquinho pé atrás, né, com a tradução. E aí eu decidi pegar melhor a Bíblia antiga. Depois eu até quero comprar uma Bíblia nova, porém com essa versão antiga da revista e corrigida, porque tem a Almeida atualizada, né? E tem a versão Almeida Revista e Corrigida, né? Mas antiga, ela é de 2009, atualizada é de 2013 para cá. Essa aqui de 2009 foi impressa em 2013, porém a outra Bíblia que eu comprei, ela foi atualizada, feita em 2013, né? Com algumas correções, uma coisa ali e tal, atualizada. E foi lançada, impressa em 2017. Que às vezes você vai comprar uma Bíblia, não é daquele ano que você está comprando, alguns anos anteriores, né, e tal. Mas particularmente eu confio mais nessa Bíblia, né, revista e corrigida. Então eu decidi pegar a Bíblia antiga, né, João Ferreira de Almeida. Bom, mas vamos vamos no assunto aqui que interessa, né, galera? O Espírito Santo, e vou começar a ler, né, para vocês. E se ficar um vídeo muito grande, qualquer coisa eu passo o resto para vocês lerem em casa, né, igual eu fiz nos vídeos de Jesus Cristo, tá? Então é o seguinte. O primeiro texto que eu vou ler para vocês aqui, que eu estou lendo aqui na folhinha aqui, tá? Eu estou com a Bíblia aqui em cima da mesinha. O primeiro texto que eu vou ler para vocês é João, capítulo 14, o verso 16 e 17, né? O assunto é o Espírito Santo, tá, galera? Então, se você não deu o like, dê o like aqui ainda, né? Se inscreva no meu canal. Feito isso, vamos continuar aqui, né? O assunto é o Espírito Santo. Então vamos lá então, em João, capítulo 14, né? Tá lá no Novo Testamento, tá, galera? Procurando aqui, João, capítulo 14, o verso 16
e 17, né? O assunto é o Espírito Santo, tá, galera? Bom, mas uma pequena explicação aqui. Não confunda Evangelho de João com Cartas de João, tá? Tem Evangelho de João, eu estou no Evangelho de João. E tem Cartas de João. Quando é Cartas de João, tá assim, 1 João, né? Não é 1 João, é Evangelho de João, tá? Então, para não dar uma confusão aí, lembre-se que é o Evangelho de João, né? São 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E lá na frente você vai ver Cartas de João, né? Aí, no caso, quando é Cartas de João, está escrito 1 João e por aí vai, né? Então, vou ler aqui para vocês, então, ó. Evangelho de João, capítulo 14, o verso 16 e 17, né? O assunto, o Espírito Santo. Então, vamos ler, né, galera? João 14, verso 16 e 17. Jesus Cristo falando, né? Aqui, ó. E eu rogarei ao Pai, o Pai de Jesus, né? Deus. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, né? Que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ou seja, Jesus estava falando para os apóstolos dele aqui, sabe, galera? Que ia enviar o Espírito Santo, né? Então agora eu vou ler para vocês, João, ainda o capítulo 14, o verso 26 agora, tá, galera? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, Jesus falando que o Espírito Santo, né, que é o Consolador, ia fazer os apóstolos dele lembrar de todas as coisas que ele ensinou quando ele estava na terra, né? Porque eu estava perto da morte dele, galera. E ele ia subir, quando ele ressuscitasse, né? Ele ia ficar aqui um pouquinho, você vai ver mais ou menos nos estudos dele, ele ficou 40 dias, né? Depois ele ia subir para Deus, o Pai dele, né? Então, o que acontece? O Espírito Santo, assim que ele subisse, ele enviou o Espírito Santo ia fazer os apóstolos lembrar dos ensinamentos que ele passou para os apóstolos dele na época, né? Bom, continuando, agora eu vou ler para vocês João, ainda o Evangelho de João, capítulo 15, o verso 26, que eu li agora anteriormente, João capítulo 14, verso 16, né? Agora é João capítulo 15, verso 26. Então vamos lá, está escrito: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Ou seja, ele falando que o Espírito Santo testificará dele, né, galera? Agora é o seguinte, vamos aqui no Evangelho de Mateus, o capítulo 28, tá? Só um minutinho, galera, que é no Novo Testamento ainda, né? Vamos voltar aqui, Mateus, passei, galera, só um minutinho. Mateus 27, Mateus 28. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, do verso 18 ao verso 20. Vamos lá então, galera, aqui ó, Mateus, capítulo 28, verso 18 a 20. Então está escrito: e chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ou seja, ele estava em espírito conosco, né? Está em espírito conosco, até a consumação dos séculos, né? E eu, falando aqui, o Espírito Santo vos ensinará, né? Guardar todas as coisas que vos tem mandado, né? As coisas que ele ensinou para os apóstolos, né, galera? E é para os leitores da Bíblia, né? Como eu, assim, como você que gosta de ler a Bíblia, você que está aprendendo a ler a Bíblia, que está começando agora, iniciando, Deus te abençoe. Você que já lê há muito tempo, Deus continue te abençoando. E é isso aí, né, galera? Bom, agora eu vou ler para vocês, agora lá, Evangelho de João, outra vez, tá? João 16, vamos lá em João. João, agora
Evangelho de João, capítulo 16, o verso 7 a 14, ou seja, o capítulo 16, do verso 7 até o verso 14, tá? Então está escrito: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Isso aqui é Jesus Cristo falando, né? Que quando ele subisse para o Pai dele, ia enviar o Espírito Santo, né? Que é o Consolador. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Né? O príncipe desse mundo, no caso, Satanás, né? Que fala que o mundo jaz no maligno, né, galera? E fala que Satanás já está julgado, né? Julgado e condenado, viu, galera? Porque já o príncipe desse mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Entendeu? Falando do Espírito Santo, né? Agora vamos ler aqui, galera, ainda no Novo Testamento, 1 Timóteo, né? Primeira carta de Paulo a Timóteo, né? Capítulo 4, verso 1. Então vamos lá então, 1 Timóteo. Das cartas de Paulo, né, galera? Eu estou em 2 Timóteo, só um minutinho, viu? 1 Timóteo 4. Beleza. Então vamos lá então. Cartas de Paulo, né? 1 Timóteo, capítulo 4, o verso 1. E está escrito: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, que são os tempos que a gente está vivendo agora, né? Nós estamos no começo dos últimos tempos, né? Então aqui, ó, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ou seja, galera, nesses últimos tempos apostatarão alguns da fé, né? Tem gente que tá duvidando, estão falando abobrinha na internet, né, em outras redes sociais que eu vejo falando, né, duvidando, dando ouvidos a espíritos enganadores. Ou seja, você vê muito isso hoje em dia. A pessoa às vezes vai lá na internet, tanto aqui no canal do YouTube ou em outras redes sociais, eu vejo isso muito. A pessoa lê um texto isolado da Bíblia, vai lá e fala uma coisa que não tem nada a ver. Porque você tem que pegar o texto dentro do contexto, tá, galera? Ou seja, às vezes uma coisa que está escrita aqui no Novo Testamento, tem ela, a referência dela no Antigo Testamento, em outros textos aqui da Bíblia, tá? Então você tem que tomar cuidado com isso. Quando a gente for falar da Bíblia na internet, ler o texto dentro do contexto, né? Não pegar um verso isolado, porque a pessoa pode se confundir, né? Então é o seguinte, agora vamos para 1 Coríntios, cartas de Paulo, né? Aos Coríntios, né? Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11 e 16. Então vamos lá. 1 Coríntios. Só um minutinho, viu, galera? Para trás aqui, galera. Bom, aqui, ó. Eu estou em 2 Coríntios. Vamos voltar aqui. 1 Coríntios, capítulo 2. Só um minutinho, viu, galera? Aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11 a 16. Então, relembrando aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11 a 16. Está escrito: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim, também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus,
para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Continuando. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, ou seja, Deus, né? Para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Ou seja, isso aqui era Paulo pregando, né, aos Coríntios e tal, e falando que eles tinham o dom do Espírito Santo para pregar e tal. E que eles não falavam com palavras de sabedoria humana, né, deles mesmos tudo, ou seja, estavam sendo instruídos pelo Espírito Santo, né? Agora, galera, vamos pegar ainda em 1 Coríntios, o capítulo 12. Aliás, o capítulo 2 ainda, que está aqui embaixo, aqui só um minutinho. 1 Coríntios, voltando aqui. Capítulo 2 ainda, né? Agora o verso 9 e 10. Está escrito: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, quer dizer, o pensamento, quando fala coração, o pensamento, viu, galera? O raciocínio. São as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ou seja, o Espírito Santo nos sonda, né, galera? Deus nos sonda, né, através do seu Espírito. Agora vamos pegar 1 Coríntios, o capítulo 12. Só um minutinho, viu? Capítulo 11, capítulo 12, o verso 1 a 11. Então aqui, ó, galera, ó. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1 até o 11. Está escrito: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo falando, né, para os coríntios, né? Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. Ou seja, ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ou seja, quando a pessoa fala que Jesus é o Senhor, é pelo Espírito Santo, viu, galera? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, ou do conhecimento, né? E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Continuando. E a outra, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, e a outra, o dom de discernir os espíritos, e a outra, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Isso aqui é interessante, galera, porque Jesus Cristo fala que quando ele dá o Espírito Santo, né, que o Espírito Santo passa a fazer parte da pessoa, a pessoa recebe os dons do Espírito. Então tem dom de cura, tem dom de língua, né, essas coisas assim. E é interessante, galera, que eu já tinha lido a Bíblia 2 vezes. Olha para você ver como é que é interessante a gente estudar e vendo como que é as coisas. Que a gente, mesmo lendo 1, 2 vezes, a gente está sempre reaprendendo, né? À medida que a gente vai lendo e tal. E eu lembro um dia que a minha avó até morreu, mãe do meu pai. Na época, antes dela morrer, ela ficava deitada na cama, que ela teve derrame, foi para o hospital, teve derrame e tal. Vou falar um trecho aqui rapidinho para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso aqui. E na época, ela tinha ficado cega. E aí eu quis orar para minha avó. Aí eu coloquei as mãos nela assim, nos olhos dela, e orei, pedindo a Jesus Cristo que curasse ela, que ela voltasse a enxergar. E minha avó não voltou a enxergar, galera. E aí eu cheguei em casa, né, meio triste com aquilo, e falei: ô Senhor, eu acredito no Senhor. Entendeu? Fala que aqueles que creiam farão os vossos sinais, né? Que tá lá, você vai ver lá na volta de Jesus, nos estudos que eu passei, né? Por que a minha avó não voltou
a enxergar. E aí você vê aqui, ó, o Espírito reparte os dons do Espírito como ele quer. Ou seja, galera, quando a pessoa não aceita Jesus Cristo, né, recebe o Espírito Santo, se ela não consegue curar uma pessoa que é cega, ou uma pessoa que é muda, né, fazer o mudo falar, não quer dizer que a pessoa não tem o Espírito Santo. É como eu li para vocês aqui, ó. O Espírito reparte o dom como ele quer. A um dá o dom de cura, para a outra dá o dom de profecia, para a outra dá o dom de língua, né, e por aí, e vai, né. Então, vocês ficarem tranquilos, por isso que é bom a gente estar sempre estudando, né, e tal. Mas vamos continuar aqui o assunto. Ou seja, mas resumindo aqui, se você não tem um dom de cura, não quer dizer que você não recebeu o Espírito Santo, tá? Porque o Espírito Santo ele dá os dons como quer e a quem quer, né? De acordo com o que for útil, né? Às vezes é o dom de pregar, é o ministério, né? Às vezes você tem o dom de curar. É o Espírito Santo que vai distribuir os dons dele, tá, galera? De acordo com cada um, com a sua vontade, né? Com a vontade do Espírito, né, e tal. Mas voltando aqui, galera, eu li 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1 a 11, né? Agora eu vou ler para vocês Romanos, capítulo 8, ainda no Novo Testamento. Vamos voltar aqui, galera. Romanos, 1 Coríntios, Romanos, voltando para trás, viu, galera? Capítulo 8, voltando aqui. Opa, passei. Romanos capítulo 8, no Novo Testamento, viu? Novo Testamento aqui, galera. Romanos capítulo 8, o verso 16 e o verso 26. Não é de 16 a 26 não, tá, galera? É Romanos capítulo 8, o verso 16 e o verso 26. Está escrito, verso 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, né? Agora ainda o capítulo 8, agora é o verso 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Falando que o Espírito Santo intercede por nós, né? Na hora da oração, que nós não sabemos como convém pedir, mas ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, como está escrito aqui. Agora, galera, eu vou ler para vocês aqui sobre o Espírito Santo ainda, Apocalipse, né? Vamos pegar lá em Apocalipse, lá o último livro da Bíblia, capítulo 22. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 22. Ou seja, é o último livro da Bíblia, o capítulo 22, que é o último capítulo, né? Que fala sobre o Espírito Santo também. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 22, verso 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Ou seja, o Espírito, né, o Espírito Santo, falando de Jesus Cristo, né, vem, né, tipo assim, chamando ele vem, porque ele vai voltar, né. A esposa, quando fala a esposa aqui, galera, é o povo de Deus, é uma forma simbólica, tá? Que é tipo assim, comparando a Jesus ao marido, e o povo de Deus que aceitou Jesus Cristo é comparado com a esposa, né? Porque Jesus cuida de nós assim como o esposo cuida da sua esposa, né? É simbólico isso aqui, tá, galera? Jesus cuida de nós. Então, por isso que está escrito aqui, ó, o Espírito, que é o Espírito Santo, né? E a esposa, ou seja, o povo de Deus, não é uma mulher aqui, né? É o povo de Deus, ó, a simbologia, tá, galera? Dizem, vem, né? E quem ouve, diga, vem. E quem tem, aí Jesus falando, e quem tem sede, né? Venha e tome de graça da água da vida, né? Que está no reino de Deus, né, galera? E tal, né? Quando nós subimos para Deus, quando subimos com Jesus Cristo nos ares, né? E tal. E depois tem um estudo também que eu vou passar depois, dos 1000 anos que vamos passar com Cristo, depois voltar nessa terra, né? Mas tem a água da vida, né? Vocês vão ler lá em Apocalipse, vocês vão ouvir falar sobre a água da vida, tá? Mas voltando aqui, agora eu vou ler o capítulo 22 ainda, o verso 12, e tem outros versos também, viu, galera? Vou ler primeiramente capítulo 22, verso 12. Isso está escrito.
E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Ou seja, né, o Espírito testificando, né, falando com João, né, que estava falando sobre o Apocalipse e tal, falando sobre Jesus Cristo, né, cedo vem, meu galardão, galardão recompensa, né, está comigo para dar a cada um a segunda a sua obra. Agora o verso 16 e 20, né? Então vamos lá, o verso 16. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, né? Então Jesus falando, né, que ele enviou o seu anjo para João, porque ele escreveu o Apocalipse, né? Aí fala aqui, ó, Jesus enviei meu anjo, né? Até João, que João dos apóstolos estava escrevendo o Apocalipse, né, que era o livro aqui. Tem cartas de João também, Evangelho de João, viu, galera? Igual eu falei anteriormente. Aí ele falando, ó, eu sou a raiz e a geração de Davi, né? Que nasceu na descendência de Davi, né? Apesar que Jesus é filho de Deus, mas nasceu de Maria, que era dali da geração de Davi, né? E falando que ela é a estrela resplandecente da manhã. Agora vamos ler aqui o verso 20. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus, né? Jesus falando, certamente cedo venho, né? Deixa eu explicar isso aqui para a galera entender, viu? Jesus falando que ele cedo vem, né? Bom, galera, tem muita gente que duvida da volta de Jesus, porque passaram-se 2000 anos, né? Depois da volta de 2025, né? Mas você vê trechos na Bíblia que falam que, ainda que alguns a tenham por tardia, Jesus vem. Por que às vezes parece que ele está demorando? Porque ele quer que todos venham ao conhecimento da verdade. Você lê o livro de Apocalipse direitinho aqui, tintim por tintim, você vai ver que vão acontecer aquelas coisas que está escrito, né? E depois no finalzinho fala assim, e este evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Ou seja, vai vir a volta de Jesus, né? Nós vamos encontrar aqueles que aceitaram Jesus Cristo com ele nos ares, né? Passar 1000 anos com Jesus no reino dos céus, depois vão voltar para essa terra, que fala que é a nova Jerusalém que vai descer. Mas é o seguinte, o pessoal acha que ele está demorando, mas na verdade, galera, não tá. Eu vou explicar por quê. O que quer dizer com cedo vem? Bom, o ser humano geralmente, hoje em dia, vive até, quando chega a muita idade, né? 120 anos. Então você pega aí 2025, né? Que tem antes de Cristo, e 2025 depois de Cristo, né? A Terra tem mais ou menos 6.000 anos, né? 8.000 anos. Antes de Jesus, acho que é 4.000, se eu não me engano, né? Depois vocês pesquisem aí na internet, no Google, né, e tal. Mas depois de Jesus é 2025. E aí tem gente que fala assim, a galera, né? Fala assim, mas já tá demorando 2025. Na verdade não tá, galera. Porque é o seguinte, ainda que você vivesse 120 anos, né? Você estaria esperando 120 anos. E aí o que acontece? Aquele povo que estava lá no comecinho com ele, lá nos apóstolos, daquela época, que ele ainda estava aqui na terra, aqui, né? Que ele já subiu para o Pai, né? Para o Pai dele, né? Para o reino dos céus, agora está à direita de Deus. Naquela época ali, galera, aquele povo não ficou esperando 2025 anos. Eles viviam ali, sei lá, 70, 80, 90, não sei quanto que eles viviam e tal. E morriam, eles esperaram ali 100 anos e tal. Mas quando a pessoa morre, é como um sono, né? A pessoa não sabe que passou 1000 anos, 2000 anos. Quando a pessoa é ressuscitada, ela não sabe que passou aquele tempo todo. É como se estivesse acordando no dia de amanhã. Por exemplo, a pessoa que morrer agora em 2025, no dia de hoje, se daqui 3.000 anos, quando ela for ressuscitada, vai ser o ano 3025, certo? Para aquela pessoa não passou 1000 anos, para ela vai ser o ano 2025 ainda, entendeu? Por isso Jesus fala, cedo vem, esse que cedo venho, né? Mas continuando aqui, galera, agora vamos pegar cartas de Pedro, né? 2 Pedro. Vamos pegar aqui, cartas de Pedro. Tá para trás aqui, galera. 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, só um minutinho, galera. Segunda epístola universal do apóstolo Pedro. Epístola, para quem não sabe, é carta, viu? É o jeito de falar carta. Então aqui, ó, segunda epístola universal de Pedro, ou segunda carta universal de Pedro. Capítulo 1, verso 20 e 21. Está escrito, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação,
Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, galera, tem um estudo mais para frente que eu vou passar, que é sobre a Bíblia, falando que cerca de 40 autores, né, escreveram a Bíblia, porém inspirados pelo Espírito Santo, né? Os apóstolos de Jesus, né, e tal, depois o apóstolo Paulo, né, que se converteu e escreveu a carta de João também, né, João, que era o próprio apóstolo de Jesus, né, e tal, escreveu carta de João, carta de Pedro, aqui que era o apóstolo de Jesus também, e anteriormente os profetas, né, mas eles não escreveram de vontade própria, galera, eles eram inspirados, né, eles recebiam visões de Deus, né, no caso dos profetas antes de Jesus, recebiam visões de Deus, ouviam a voz de Deus, e escreviam, né, antigamente os pergaminhos, que hoje em dia, né, foi passado para as páginas da Bíblia, traduzido para nós, né, em vários idiomas. E depois os apóstolos de Jesus escreveram o que eles viviam com Jesus Cristo, né, a experiência que eles tiveram com Jesus Cristo, e no caso do apóstolo Paulo também se converteu, as experiências que ele tinha nas pregações das igrejas que ali, né, de Corinto, a igreja de Éfeso, por isso que é carta aos Efésios, carta aos Coríntios, né, e tal, e aquele povo tudo. E depois João escreveu a carta de João, né, e tal, o Apocalipse também, tem cartas de Pedro, né, tem cartas de Judas, mas Judas não é o Iscariotes, é outro Judas, né, que era apóstolo na época também. E aí vocês vão ver, né. Então está falando aqui que nenhuma das escrituras, eles não escreveram da mente deles, eles imaginou escrever ou não, eram inspirados pelo Espírito Santo, né. Então voltando aqui, galera, agora vamos pegar agora o livro de Efésios, que ainda é no Novo Testamento. Vamos pegar aqui Efésios. Vou pegar aqui, só um minutinho, galera. Estou em Gálatas, Efésios. Efésios, vamos pegar o capítulo 1, o verso 12 e o verso 13. Aqui, ó, Efésios capítulo 1, verso 12 e verso 13, está escrito: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Agora o verso 13: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Tá vendo? Falando do Espírito Santo, né? Agora vamos pegar aqui Efésios 4, capítulo 4, o verso 30, 31 e 32. Então vamos lá, Efésios 4, capítulo 4, o verso 30, 31 e 32. Acho que isso aqui é interessante, eu vou até comentar, galera. Ó. E não entristeçais, vou até falar para vocês de novo, para vocês passarem isso aqui para o testemunho de Jeová, viu? Depois eu vou falar a respeito. Aqui, ó, relembrando aqui, ó, presta atenção, ó. Efésios, livro de Efésios, né? Carta aos Efésios, né, de Paulo, né, e tal. Efésios, capítulo 4, o verso 30, 31 e 32. Isso está escrito: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, falando aqui, galera, olha que interessante aqui, ó, o capítulo 4 de Efésios, verso 30, fala assim, ó: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Por que eu estou falando esse verso aqui? Olha, eu vou falar sobre o testemunho de Jeová, porque eu já fiz o estudo com o testemunho de Jeová. Hoje eu sou adventista do 7º dia, apesar que eu afastei da igreja desde 2017, a igreja é longe da minha casa também, e aí ficou meio complicado para mim. Mas eu fiz os 31 estudos com os adventistas, inclusive esse aqui é um dos estudos do Espírito Santo que eu estou passando aqui. E o testemunho de Jeová, que na época eu estudei com eles muito antes de eu ser adventista, eu até fui no salão do Reino do Testemunho de Jeová, tem uma igreja de Testemunho de Jeová perto da minha casa, que eles são salão dos Reinos de Testemunho de Jeová, e eles acreditam que o Espírito Santo é somente a força ativa de Deus.
E não é, galera, olha aqui, ó, não tem como a força ativa ficar triste. E o que eu vou falar aqui não é nada contra o testemunho de Jeová, não, com todo respeito. Inclusive, eu tenho amigos que são testemunhos de Jeová, viu, galera? Tenho um maior respeito, um maior carinho pelo testemunho de Jeová. São pessoas muito boas, né? Pregam, né? De casa em casa, os adventistas também e tal. E são pessoas boas, né? Tem coisas boas na doutrina do testemunho de Jeová também. Mas tem umas coisas que eles erram, né, galera? E é com todo respeito que eu falo aqui. Não é nem sou eu, é a própria Bíblia. Inclusive, vocês mandem esse vídeo para o testemunho de Jeová, que eu falo aqui é com todo respeito. Não sou eu, o André, que estou falando. É a própria Bíblia que está falando. Olha aqui para vocês verem, ó. Para pensar. Se o Espírito Santo fosse somente a força ativa de Deus, por que está escrito aqui, ó? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ou seja, uma força ativa. Não fica triste, galera. São 3 pessoas que são Deus, tá? E eu vou explicar isso. Inclusive, Renato Russo, né? Da banda Legião Urbana, tem uma música, acho que chama Índios, se eu não me engano. Na música ele fala assim: quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é 3. Olha pra você ver o que Renato Russo falou. Eu vou explicar para vocês. Ele fala na música Índios, que se você não conhece, pesquisa na internet aí, ó. Legião Urbana, música Índios. Um trecho da música, o Renato Russo falou assim, ó: quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é 3. Eu vou explicar isso para vocês. Inclusive tem até um livro A Cabana, que é um livro à parte, não sei se vocês já leram, que conta a história lá, né, do personagem Mac, né? É o seguinte, são 3 pessoas diferentes: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Só que eles estão conectados de mente, telepatia, né? Então um sabe o pensamento do outro, tá, galera? Tem até um trecho que os apóstolos falam assim para Jesus Cristo. Vocês vão ver aqui no Novo Testamento, né? Vocês lerem os evangelhos, vão ver. Ele fala assim, acho que é Filipe que fala com Jesus, depois vocês vão ler lá nos evangelhos, tá? Ele fala assim: Jesus, mostra-nos o Pai que nos basta. Aí Jesus fala assim: há tanto tempo estou convosco e vós me diz, mostra-nos o Pai. Aí ele falou assim: não crês que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Ou seja, galera, Deus estava lá em cima no céu, só que a mente de Deus e de Jesus estava ali. Deus sabia o que Jesus estava passando. Inclusive ele fala assim: os milagres que eu faço através do meu Pai. Entendeu? Porque o Pai está em mim, eu estou no Pai. E o Espírito Santo também. Você vai lá em Gênesis, no comecinho, quando Deus vai criar o ser humano, fala assim, ó: façamos o homem à nossa imagem. Ou seja, não era só Deus, era Deus, Jesus e o Espírito Santo, né? Mas voltando aqui, galera, então vocês passam isso aí pro testemunho de Jeová, tá? Não tem como uma força ativa ficar triste. Aqui, ó, capítulo 4 de Efésios, livro de Efésios, capítulo 4, verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ou seja, se fica triste, é uma pessoa, entendeu? Ou seja, 3 pessoas conectadas de mente, né? Ou seja, 3 pessoas diferentes que sabem o que a outra está pensando. Que é um Deus só. Por quê? São 3 pessoas interligadas. 3 pessoas diferentes, mas interligadas de pensamento. Um sabe o que o outro está pensando, entendeu? É nesse sentido. Então, voltando aqui agora. Eu li Efésios capítulo 4, verso 30, 31 e 32. Agora eu vou ler para vocês Mateus, né? Mateus capítulo 12. Vou voltar aqui, galera, no Novo Testamento ainda. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, verso 31 e 32. E está escrito: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Verso 32. E se qualquer disser alguma coisa, alguma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Você tem que tomar cuidado com a blasfêmia, viu, galera? Com o Espírito Santo. A pessoa falar mal, atribuir os dons do Espírito Santo, né, ao diabo, né? Então a parte lá de Jesus Cristo, você vai ver quando eles falavam que Jesus Cristo expulsava os príncipes, os demônios por Beelzebul, né?
Ele repreende, ele fala assim, ó, eu expulso os espíritos imundos pelo dedo de Deus. E aí ele falou assim, a blasfêmia não será perdoada, né? Isso é a blasfêmia, né, galera? Eles atribuindo os dons do Espírito ao diabo, né? Então tem que tomar cuidado com isso. E a blasfêmia do Espírito também, se você pesquisar na internet, no Google, você vai ver que a pessoa que fica recusando Jesus, né? Que fica recusando o Espírito Santo, né? Por isso, é aquela pessoa que você vai falar de Jesus, a pessoa sai até correndo. E aí, o que acontece? Chega uma hora, a pessoa morre e perde a salvação, né? Bom, galera, é o seguinte, agora eu vou deixar para vocês, já tá dando 40 minutos, os textos que faltou, vocês vão ler em casa, tá? Então, aqui, ó, vocês vão ler depois Romanos capítulo 5, verso 1 a 5, o Gênesis, o livro de Gênesis, capítulo 6, o verso 3. Depois vocês vão ler o livro de Gálatas, capítulo 5, verso 16 a 23. Depois vocês vão ler o livro de Salmos, né? Salmos, capítulo 51, verso 10 a 11. E depois vocês vão ler o Evangelho de Lucas, né? Livro de Lucas, capítulo 11, verso 9 a 13. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Espero que esse vídeo seja uma bênção para vocês. Compartilhem com todas as pessoas que vocês amam e tal, que vai ser um aprendizado. Compartilhem com os Testemunhos de Jeová e com outras religiões também, que vai ser muito bem-vindo. É um aprendizado para as pessoas. E dê o seu like, se você não deu, se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe todos vocês e que esse vídeo seja uma bênção para vocês. E até o próximo vídeo. Obrigado e um abraço para todos. Valeu!